continue se acomodando. Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo a gente ao vivo pelos canais do YouTube. Quero começar agradecendo a participação de cada um de vocês. Meu nome é Luiz Rodas, eu sou diretor de negócios do Wall Tech, mais especificamente trabalhando com a Learning Rocks, né? Acho que vocês devem conhecer. Nosso objetivo aqui hoje é discutir alguns temas, algumas pautas que vão ditar talvez o futuro do trabalho e a maneira que as empresas de cada um de vocês deveria se preparar para que vocês continuem como parceiros ainda mais relevantes, né, como empresas ainda mais relevantes nos seus negócios, cuidando das pessoas e desenvolvendo as pessoas, né? Só para trazer um contexto rápido aqui, né, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, cerca de 40% das habilidades exigidas no trabalho elas devem mudar até 2030. 63% dos empregadores apontam o gap de habilidades como sendo o principal desafio dessa próxima era. As mudanças no mercado de trabalho elas vão resultar em aproximadamente 170 milhões de novos empregos. E desses, 92 milhões dos empregos atuais, né, da maneira que a gente conhece, cerca de 92 milhões de trabalhos, de funções, de atividades, elas vão deixar de existir, né? Esses são apenas alguns dados que vocês vão poder consultar na pesquisa Future of Jobs, que é lançada, é uma pesquisa que ela é apresentada anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, tá? E esse é um relatório bastante completo, ele é baseado numa pesquisa que é feita com mais de 1.000 empresas, mais de 1.000 organizações, que impactam, em média, 14 milhões de trabalhadores em 22 setores diferentes da economia e 55 países. Então, hoje, quando a gente fala de pesquisas de tendência, existem uma série de pesquisas que são lançadas anualmente com pontos de vista diferentes, com perspectivas diferentes. Hoje, essa é uma das pesquisas que é mais difundida quando a gente fala de recursos humanos, né? Então, a ideia é a gente debater um pouco, né? Então, nesse contexto, o que a gente pode esperar da educação corporativa agora para 2025, né? E para debater esse tema, eu queria chamar ao palco Lucas Riza,
favor, palmas de casa e daqui para... Obrigado pelo convite. Feliz em estar aqui. Que legal. Animado para esse bate-papo. Que legal. Gente, deixa eu falar um pouco do Lucas. O Lucas, ele é empreendedor, mentor. Eu vou precisar ler porque o currículo desse cara é fantástico. Ele é empreendedor, mentor, palestrante nas temáticas de profissional do futuro, futuro do trabalho, liderança e inovação. Ele carrega uma trajetória muito sólida, sendo cofundador de empresas como a Ponto B, Profissas, atuou como sócio e CEO da AAA Inovação, fundada pelo economista Ricardo Amorim e outros grandes nomes. Ele foi membro da Global Shapers, que é uma iniciativa também do Fórum Econômico Mundial para jovens líderes que fomentam pautas de desenvolvimento, mas num contexto local, né? Ele é certificado também em liderança e inovação pelo MIT, ciências cognitivas pela Universidade de Edimburgo, tem pós-graduação em neurociências aplicada pela PUC Paraná, é praticante e treinador de parkour também, né? Foi uma das curiosidades aí que eu aprendi mais sobre ele. E também é um dos nossos parceiros e conteudistas aí, exclusivos do Sapiência 360. Vocês devem conhecer a nossa solução de conteúdos, né, feitos sob medida em temáticas relevantes, né, trazendo principalmente as principais provocações do futuro do trabalho para o contexto atual das organizações, né? Então, acho que esse é um currículo à altura, né, de um cara tão incrível que a gente vai ter um prazer de bater papo hoje. Vocês são muito gentis. Muito bom. Feliz demais em estar aqui. Acho que bom dia para todo mundo. Sei que o dia a dia da RH é pouco corrido. Então, sei do esforço para estar aqui. Também quero dar um bom dia para quem está online com a gente, né? Então, não sei quantas pessoas estão ali, mas eu sei que eram centenas de inscrições. Então, quero que vocês se sintam tão próximos da gente quanto as pessoas que estão aqui para esse bate-papo de hoje. Que legal, que legal, que legal. Bom, Lucas, acho que para a gente começar a ir direto ao ponto, né? Essa é uma pauta, quando a gente fala de futuro e a gente fala de tendências, a gente pode abrir aqui diversas pontas e passar horas conversando, como acho que a gente já, inclusive, fez algumas vezes, né? Mas quando a gente fala das macro tendências, né? Inclusive por ser um movimento anual, quando a gente fala das macro tendências, todo ano a gente está vendo algumas coisas que se repetem, mudam de nome, mudam de formato, mas acabam significando na essência a mesma coisa, e a gente pega alguns ganchos aí de coisas que são realmente novas e que mexem ponteiro nas organizações. Nos últimos anos, o que a gente pode, olhando para as macro tendências dos últimos anos, o que a gente pode esperar de diferente agora para 2025 na sua visão? Legal. Acho que quando a gente olha para tendências, a gente quer do RH. Melhor aqui? Então, vamos nessa. Quando a gente olha para essas tendências, vocês do RH sabem de muita coisa. Há quanto tempo soft skills é tendência? Desde quando vocês estão lendo sobre isso? E aí mudaram de nome, porque falam assim, agora são power skills, não é mais soft skills. Agora é future skills. E todo ano a gente vê uma venda nova que está reempacotada para a gente resolver algo que talvez a gente não tenha resolvido direito o suficiente. E aí a gente tem que olhar de forma crítica para essas coisas, porque tem uma máxima da inovação, que tem duas categorias que se dão mal quando querem inovar. Os extremamente otimistas e os extremamente pessimistas. A gente tem que ficar em algum lugar no meio. Por isso que é legal a gente olhar para essas tendências para falar assim, opa, vamos pensar no Fórum Econômico Mundial, dessa visão até eurocentrista do mundo, como eles estão avaliando essas tendências globais e o que cabe para a gente aqui. E eu acho que é legal passar por algumas delas, só para a gente também colocar a gente na mesma página da conversa de hoje, e aí eu pontuo também o que é interessante e que é diferente para a gente do que a gente estava vendo anteriormente, né? Algo que a gente ainda não fez bem o suficiente é o tal do RH mais tecnológico, especialmente o T&D mais tecnológico. A gente teve essa onda onde tudo virou tech, né? E aí, como tudo virou tech, agora a gente tá percebendo que... Aí, acho que agora tô me assustando menos com a minha voz. Quando tudo virou tech, então a gente tinha a fintech, a edtech, o agrotech, e essas coisas passaram a perder relevância, porque no momento em que tudo é tech, nada mais precisa ser relativamente tech, porque a gente está esperando que já esteja em tudo.
Mas é uma coisa que, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, a gente tem... É especialmente difícil metrificar o que a gente chama das habilidades humanas hoje. Acho que especialmente isso. E a gente vai abrir essa aba daqui a pouco. Então, isso continua como tendência, a gente conseguir transformar esse lado humano em dados para serem interpretados por nós também e pelas AIs que vão estar nas nossas organizações. O foco no humano acaba sendo tendência, porque a gente está vendo tudo ser automatizado, então acho que isso também não é novidade. Faz tempo que a gente está falando sobre, gente, a gente vai automatizar um monte de processo e a gente tem que repensar o que vai sobrar para o humano. O que é novidade é que antes a gente falava sobre inteligência artificial e pensava, nossa, coitado do pessoal que trabalha no chão de fábrica, né? Porque vai ser tudo robô, vai ser tudo automatizado. E aí a gente, de novo, valorizava as soft skills. A gente falava, não, mas a criatividade os robôs nunca vão encostar. O pensamento crítico os robôs nunca vão encostar. E aí chega a IA generativa, chega o chat GPT, e aí eles estão lá escrevendo poesia, escrevendo música, fazendo obra de arte, e a gente está aqui ralando para pagar os boletos. E aí a gente começa a perceber que a gente, sim, está conseguindo desenvolver inteligência artificial que, de alguma forma, compete com a gente em algumas tarefas cognitivas. E ganha da gente em várias outras. Então a gente precisa passar a repensar de novo o papel dessas soft skills. E acho que a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Diversidade e inclusão. Todos os relatórios que eu li estavam reforçando a importância da diversidade e inclusão. E aí a gente tem que entender quando essas coisas começam a ser feitas, né? Porque o pessoal começa a pensar ali no último semestre, e aí outubro, novembro, eles estão olhando para as tendências. Em janeiro, o Trump assume e fala assim, esse papo de diversidade e inclusão aqui, gente, quer um outro direcionamento. E aí a gente vê as empresas tomando outro rumo em relação às tendências que a gente estava prevendo. Por isso que é legal olhar para as tendências de forma crítica e falar assim, bom, isso aqui foi pensado lá atrás e agora a gente está vendo um outro cenário se desenhando. Porque quando a gente fala de futuro, o futuro é cada vez mais presente e a gente não olha só para a tecnologia, a gente não olha só para o RH, a gente tem que olhar para a geopolítica, a gente tem que olhar para a mudança comportamental, para o novo aplicativo que sai, que muda a forma como as pessoas consomem conteúdo, por exemplo. E aí acho que a gente vai entrar também nessa questão dos trabalhos baseados em habilidades, né? Faz alguns anos que a gente fala sobre a diminuição do valor do diploma e a valorização das habilidades, mas a gente ainda não conseguiu substituir muito bem esse diploma, porque a gente não consegue metrificar muito bem ainda essas habilidades. Então, como eu vou fazer para saber se o Rodas tem inteligência emocional? Vai ser um diploma? E tem inteligência emocional aonde? Quando ele está no trânsito de São Paulo, atrasado, ou quando ele está trocando uma ideia comigo, ou quando está com a esposa dele. E aí, por último, algo que também a gente tá, não sei se cansado de falar, mas o tal do lifelong learning, que também todo mundo fala, a gente tem que continuar aprendendo para sempre. E a gente fala, pô, para sempre, e amanhã também, depois de amanhã também, o que eu aprendo agora? É muito tempo para sempre. E então, essa própria abordagem ao aprendizado, ela vai precisar se transformar, porque se eu tiro a minha autonomia em relação ao aprendizado, se eu terceirizo ela, se eu falo assim, a aprendizagem está em Harvard, a aprendizagem está no livro, eu tiro o meu poder de autônomo em relação ao meu próprio desenvolvimento. Então, assim como a gente estava falando nas empresas, em outras áreas, assim, a gente tem como tendência a autonomia e responsabilidade das pessoas crescerem e o papel do líder sai daquele papel de chefe de comando e controle e passa a ser o mentor, o direcionador, o facilitador. A gente também precisa que as pessoas comecem a criar esse senso de autodesenvolvimento, de construir as próprias trilhas de aprendizagem. E aí eu percebo que o nosso papel é como eu facilito vocês, nessa construção da tua própria trilha, do teu próprio desenvolvimento. Te dou as ferramentas para isso e, se tudo der certo, o porquê ele está fazendo isso também. Porque a gente consegue falar assim, olha, no futuro eu prevejo que para você crescer aqui, você tem que desenvolver X, Y, Z. A gente vai falar de métricas depois também. Mas eu enxergo cada vez mais nós da área de treinamento e desenvolvimento como esses facilitadores da aprendizagem. Quando eu trabalhei muito com inovação na AAA, a gente dava tanto consultoria quanto treinamento da área. E a gente falava especialmente com as áreas de inovação. E uma das máximas da área de inovação é
enquanto a área de inovação precisar existir, tua empresa não é realmente inovadora. No sentido de que as empresas que estão realmente inovando não estão concentradas na área de inovação. As empresas que estão inovando estão pensando isso no time de engenharia, no time de negócios, no time do RH, nos vendedores. Está todo mundo olhando para o futuro em algum nível e pensando como pode melhorar processos para fazer coisas diferentes. E eu gosto de pensar isso para treinamento e desenvolvimento, porque as pessoas da organização vão começar a... Se elas terceirizarem para vocês definirem, tipo, você define o que eu aprendo, vocês estão muito distantes de todas as áreas da empresa. Vocês não sabem a última atualização que o sistema precisa fazer em Python, que vai exigir um curso de atualização X. Isso é esse delay do que está sendo necessitado para o desenvolvimento das pessoas, que eles sabem, o que eles estão vendo, até chegar em vocês orçarem, virem um orçamento, checarem com todo mundo, conseguirem 12 assinaturas, aí precisa de 3 orçamentos no mínimo e traz a pessoa para daqui 8 meses acontecer o treinamento, porque o pessoal falou, atualizou de novo já. Esse treinamento aqui já está defasado, eu preciso de outro. Exatamente. Então, acho que essas são algumas das coisas que a gente está vendo nesses últimos relatórios que eu acho que, de maneira abrangente, a gente pode começar a ver. E eu falei um pouco de inteligência artificial, porque a gente vai falar bastante dela daqui a pouco. Boa, obrigado. É engraçado quando a gente fala da tecnologia dentro, né, a maneira que ela influencia, que ela interfere nas áreas de treinamento e desenvolvimento, porque eu já estou nesse mercado aí há algum tempo, né? Eu já estou nesse mercado há mais de 15 anos. E é engraçado porque eu trabalhei bastante no boom, na época em que a gente teve o boom dos treinamentos online. E ainda era muito discutido nas organizações o quanto que aquilo ia durar, o quanto que aquilo era relevante, o quanto que aquilo cumpria com o seu objetivo, né? E é bacana porque a gente viveu toda essa onda do será que vai ser, tá sendo. Eu acho que a gente está vivendo um pouco isso na era da inteligência artificial, né? Quando a gente fala da IA, eu acho que é praticamente impossível você falar de qualquer tema sem que você traga um elemento de inteligência artificial ou de agentes inteligentes. A gente também acho que vai falar um pouco sobre isso, né? Ah, é uma temática que eu acho que as pessoas abraçaram, inclusive, com uma velocidade muito maior do que o restante dos movimentos tecnológicos que aconteceram, né, ao longo dos anos. E quando a gente fala especificamente da inteligência artificial, eu acho que todos já reconhecem. Ano passado foi um ano em que isso se consolidou muito nos seus vários mercados, né? É muito perceptível o impacto que ela traz para a gente do acesso democratizado a qualquer informação. Então, a informação ela deixa de ser um diferencial de poucas empresas, né? De poucas pessoas, para ser um acesso comoditizado para qualquer um que saiba as perguntas certas, né? Acho que essa também é uma outra característica. E eu acho que mais do que isso, quando a gente olha para a IA, a gente está descobrindo que a própria IA tem as suas vertentes, né? Eu estava lendo agora recentemente algumas matérias que falam sobre o tema, e a gente tem algumas IAs que elas têm uma tendência maior a ser melhor para geração de imagens, outras para geração de prompts. Então eu tenho IAs que têm uma capacidade melhor no âmbito conversacional. Então as próprias IAs estão criando as suas variações para que cada uma delas tenha espaço, né, nesse novo mercado, nessa nova economia, nesse novo momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente sabendo que é impossível falar de educação, de treinamento, de futuro, de tendência, sem falar de na prática, como é que você percebe a inteligência artificial influenciando esses mercados, né, os métodos de aprendizagem, o treinamento nas empresas? Como é que você já percebe os impactos que têm gerado resultados sólidos nesse sentido? Legal. Acho que a gente falou sobre algumas tendências que já eram tendências e agora a gente fala sobre algo que a gente falou que era tendência também, mas que todo mundo está vivendo na prática. E quem que lembra? Eu sou mais do mundo da tecnologia, né? Mas a gente vai lembrar de outras coisas que todo mundo estava falando a todo momento. Quem lembra do metaverso? Quem aqui fez uma conta no metaverso? O pessoal do online aí pode comentar também. Ninguém levantou a mão. Quem aqui conseguiu criar a própria carteira de criptomoeda e usou essa criptomoeda e entendeu o blockchain, que também era outra tendência? Tipo, aqui, ó.
Temos uma milionária cripto aqui. Então a gente olha para algumas tendências que de novo, é um mercado. Tem um mercado que também está promovendo isso, que faz com que a gente queira olhar para o futuro, para abraçar novas coisas, implantar. Acho que qualquer empresa pensa nisso, tem que estar olhando para o futuro. Mas agora, se eu falar de inteligência artificial, quem aqui já usou um chatbot de inteligência artificial? Um ChatGPT, todo mundo, absolutamente todo mundo, e isso aqui sai daqui, vai para aquela sala, vai para a escola aqui do lado, vai para todas as empresas que estão em volta, todo mundo está online falando com a gente também. E eu digo isso por quê? Porque essa tecnologia, ela é realmente transformadora, ela está no nível do que a gente chama de uma tecnologia de propósito geral, ela não está simplesmente do lado do Excel que foi transformador, ou de uma calculadora que foi transformador. Ela está do lado da internet, por exemplo. Porque ela é uma tecnologia que ela permite que várias outras sejam construídas em cima dela. E aí a gente está vendo isso agora, começando pelo B2C. Antes a gente via o B2C, o consumidor final, né? Antes a gente via as empresas falando assim, metaverso é importante. E as pessoas do tipo, cara, metaverso, não quero saber nada disso. E aí compraram óculos de realidade aumentada e virtual, e tem um monte de gente que nem usou ainda. E talvez isso aconteça em algum momento, pode ser que sim. Mas a questão é que a inteligência artificial começou de baixo para cima. E aí quando as empresas começam a pensar em inteligência artificial, as pessoas já fizeram os cursos de prompt, já estão trocando ideia com a IA dela, já personalizaram o chatbot. E aí a empresa se coloca em outro momento, inclusive, fala assim, opa, calma, porque a gente tem que cuidar dos nossos dados, não coloca essa tabela aqui nessa inteligência artificial, porque a gente não sabe o que vai acontecer, devido ao compliance correndo, o jurídico correndo. Mas eu estou fazendo esse contexto, porque essa é uma tecnologia que ela é de propósito geral e que vira um tsunami. Ela vai engolir o nosso comportamento. E aí, eu quero que vocês façam um exercício de lembrar de um filme que saiu em 1999 chamado Matrix. O primeiro, tá? Quem acena assim, eu já sei um pouco da idade. A geração fala, nossa, Matrix, não lembro. Nesse filme tem uma cena maravilhosa, que tá o Neo e a Trinity, que são os personagens principais, eles estão na fuga lá, fugindo dos inimigos deles, eles chegam num beco sem saída, tem um helicóptero, ao acaso, parado no lugar que eles não conseguem mais fugir, e ele pergunta pra Trinity, você sabe pilotar isso? E ela responde, ainda não. E ela vira o olho pra cima, assim, faz um download da nuvem daquele conhecimento, dela fala, agora eu sei. E eles entram no helicóptero e saem pilotando. Clássico. Um clássico. E eu não digo que a gente já tá no nível da Matrix. Mas se a gente for parar pra pensar, quando a gente tem um problema, o que a gente faz? A gente joga no Google, a gente joga no YouTube, a gente joga no TikTok. A gente tava falando ontem sobre as pesquisas no TikTok, como é poderoso pra isso. E agora, Joga na passeio direto. joga na passeio direto, vamos fazer o jabá também. E no ChatGPT. E no Gemini ou qualquer outro que você use. E a gente espera que essa resposta venha. E eu brinco até que se você colocar no ChatGPT ou se colocar no YouTube como pilotar um helicóptero, vai ter um curso, vai ter alguém que vai estar falando, aprenda a pilotar um helicóptero em 5 minutos. Então, a gente sai de uma sociedade onde o conhecimento era distribuído e quem tinha acesso a esse conhecimento eram pessoas de muito privilégio, né? Então quem tem acesso ao saber, quem tem acesso ao que está acontecendo, tem diferencial na nossa sociedade, né? No nosso mercado. E a gente pegou todo esse conhecimento que estava distribuído e não só que a primeira etapa disso foi colocar para as pessoas divulgarem o próprio conhecimento e disponibilizar acesso disso, a gente conseguiu criar uma máquina que leu todo esse conhecimento e que, através da matemática, ela consegue assimilar todos esses conhecimentos para colocar uma palavra na frente da outra em relação ao que a gente pergunta para que faça sentido e seja extremamente acurado para a gente. Então, nós temos o Albert Einstein no nosso bolso mesmo. E aí a gente, de novo, tem de voltar e pensar assim, beleza, qual que é o nosso papel de T&D de novo? Uma vez que a pessoa não vai mais levantar a mão, talvez, para perguntar para a liderança. E, inclusive, a gente tem que treinar as pessoas para não fazerem isso. Eu brincava que era do tipo, se você não sabe usar o Google, você tem que fazer um treinamento de Google para entrar na minha equipe. Porque eu não quero você me cutucando toda hora para pesquisar o próximo passo que você tem que aprender.
E isso vai fazer também com que a demanda por treinamento e desenvolvimento comece a vir mais rápido das pessoas. Porque elas vão ter um clique muito rápido quando elas descobrirem que elas não sabem ou quando elas descobrirem que elas precisam de mais detalhamento sobre aquilo, ou mais quando elas descobrirem que precisam de mais tempo para aquilo. Porque a gente tem acesso, mas a gente não tem tempo. E aí a gente tem que abrir outra discussão. Que consumir conteúdo não é aprender. Ter acesso à resposta não é saber. Então, para muitos desses cenários, vai servir a inteligência artificial, vai servir o tutorial do YouTube, vai servir o curso que o Lucas tem na Learning Rocks, mas vai ter outras coisas que a pessoa vai falar assim, cara, eu preciso de uma experiência para isso, eu preciso conversar com outras pessoas sobre isso. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de algo onipresente, todos teremos acesso, se não pela empresa, a gente vai ter pelo nosso celular, a gente vai se acostumar a usar isso, assim como as pessoas acostumaram a usar a Alexa em casa. Desculpa se eu ativei alguma Alexa aí na casa de vocês agora. A gente vai se acostumar, assim como a gente se acostumou a usar o Google. E o nosso papel como TID também é pensar assim, bom, quais são os dados sensíveis da minha organização, ou o que a gente tinha de onboarding, né, que a gente construiu todo um curso de onboarding para as pessoas entrarem lá e tem um FAQ que as pessoas tiram dúvida em relação ao que elas estão aprendendo. Vocês terão, se não já tem, tá? Eu sei que eu estou falando com empresas grandes aqui, tem muita gente que está na linha de frente, inclusive, do desenvolvimento de tecnologia para a educação aqui. Vocês estão, né? A gente está provavelmente com um grupo aqui, um grupo online, que é o que está mais empurrando isso tecnologicamente ali do Brasil. Mas a gente agora passa a entender que essas inteligências artificiais vão plugar com o conhecimento que a gente já tem da nossa empresa, e isso vai ser em áudio, vai ser em vídeo, para que quando houver uma dúvida, não se pergunte talvez diretamente mais para os líderes, pergunte para essa inteligência artificial, que vai cá talvez não, estará em tempo real analisando todas as métricas do seu negócio. Isso já está acontecendo em várias empresas, eu tive algumas aqui no Brasil, que o papel do analista de dados já está pulando a etapa dele, fala assim, falava para o analista, Miguel, me traz aqui os dados sobre XYZ. E pergunta-se para um bot no Slack, que está integrado já com o banco de dados, e fala, quais são os dados do Q3 relacionados a isso, isso e aquilo, e aí entrega o relatório pronto. Só que não precisa ver se o Miguel está ocupado, o Miguel não vai falar, cara, consigo daqui um dia apenas te entregar, e você consegue interagir com aquilo em tempo real. Então será onipresente, vai transformar a gente, e diferente de outras tecnologias, onde a gente teve muito tempo para se adaptar, ou para ver se ela ia firmar, a inteligência artificial já firmou, especialmente porque ela é sobre produtividade. Ela aumenta a eficiência e o capitalismo adora produtividade. Então a gente vai abraçar isso loucamente. O ponto legal, que a gente vai começar a viver a partir de agora. De novo, como toda tendência, a gente estava na fase de inteligência artificial, onde, gente, é moda, tá todo mundo falando, eu vi um painel, vamos começar a usar aqui todo mundo. Aí você chega pra tua equipe e fala, comecem a usar IA. E as pessoas começam a falar, como eu uso? Pra quê? Onde? Que horas? E aí você tem pesquisas que são muito interessantes, inclusive, das pessoas de empresas, acho que foram mais de 500 empresas entrevistadas, de sua Europa e Estados Unidos, e a pergunta era muito simples. Você já vê a inteligência artificial te tornando mais produtivo? E aí todo mundo ficou chocado que as pessoas, 70% estava respondendo que não. A inteligência artificial está acabando com a minha vida, está me deixando mais estressado, está me deixando mais burnoutado. E aí você fala assim, opa, como assim a inteligência artificial está fazendo isso com você? Porque essas empresas que foram entrevistadas estavam nessa linha onde a liderança estava, gente, inteligência artificial, vamos todo mundo postar inteligência artificial, tem que usar esse aplicativo, tem que usar esse outro aplicativo. Todo mundo aqui sabe quando troca um sistema, o trabalho que é. E era basicamente isso. Então as pessoas estavam sendo obrigadas a usar sem saber por que estavam usando. E com uma única diferença, inclusive, dentro dessas organizações, teve um grupo dessa pesquisa que reportava, assim, que tinha aumentado a produtividade, que eram os freelancers. E aí você pensa na diferença de um freelancer
e um CT, alguém que está interno, é que o CLT tem muito mais burocracia para seguir. Então eu posso fazer isso, mas cuidado com isso, cuidado com esse outro, só se essa pessoa autorizar. E aí ela já tem um monte de amarra que permite que ela use apenas em contextos específicos. É, também tem essa coisa de use isso agora. As metas às vezes tem muito mais pressão ali dentro. E o freelancer, ele provavelmente tem 4, 5 clientes e para ele eficiência, ele precisa começar para ontem a eficiência. Ele não tem dinheiro para contratar mais 3 pessoas para ajudar, então no momento em que ele consegue terceirizar algo com inteligência artificial, a produtividade dele aumenta. E aí agora a gente vai começar a passar essa fase de olhar para moda e jogar a moda para dentro das pessoas e começar a olhar para as pessoas e falar assim, dentro desse nosso contexto, desses processos, dessas limitações, dessas travas, como será que a gente pode usar a inteligência artificial para resolver? E aí a gente vai começar a resolver esses problemas de forma mais específica e saber como usá-los. Então agora a gente é extremamente cedo, mas a gente começa em algumas empresas a aumentar a nossa maturidade, o nosso letramento tecnológico, que a gente vai falar, para conseguir usar essas ferramentas de forma a tirar o melhor delas. Como eu opero, né, essa ferramenta? Como é que eu aprendo a lidar com a inteligência artificial, né, e as suas variantes? Porque no fundo, a gente nunca foi preparado para ter acesso a tanta informação na velocidade que a gente tem hoje. Claro que já existiu o Google, claro que a gente já usava a pesquisa do Google, mas a maneira interativa com que a IA ela te traz a sensação de você de fato estar num ambiente de troca faz com que você queira, né, prolongar essas interações. E isso abre uma margem para você perguntar sobre qualquer coisa, né? Eu sou um cara extremamente curioso, então às vezes eu passo horas literalmente interagindo com a IA sobre assuntos diversos, né? E aí quando a gente olha, quanto que isso está me fazendo mais produtivo? Quanto que isso está me ajudando a evoluir na minha carreira ou num desafio específico que eu tenho que resolver, né? Então quando a gente abre isso para as organizações assim, que a gente pensa na importância de trabalhar não só o como é que eu uso a ferramenta, porque a IA é uma ferramenta, né? No final do dia, a IA acaba sendo uma ferramenta. Não só o como eu uso a ferramenta, mas qual é o tipo de comportamento que eu tenho que ter para saber como empregar da melhor forma, né? Eu acho que esse é o ponto, principalmente quando eu estou num contexto corporativo. Então, acho que as pessoas, como o Lucas trouxe, elas já usam a IA muito antes das empresas usarem a IA. Então, quando a empresa trouxer a IA para o seu negócio, é muito importante trazer a IA num contexto bastante definido para que isso não vire elemento de dispersão na sua força de trabalho, porque no final é isso que pode acontecer, né? Então, acho que tem uma reflexão muito importante sobre como é que a gente traz, dentro do aspecto cultural da organização, uma discussão mais aberta do, beleza, a gente precisa ser moderno, a gente precisa inovar, a gente precisa estar conectado com o futuro, mas como é que eu faço isso ser relevante para o meu negócio? Como é que eu faço isso ser relevante para o contexto em que a minha empresa está passando, né? E eu acho que esse é o grande dilema. Então, quando a gente fala muito do letramento tecnológico, dessa visão do letramento digital, é, ela acaba voltando um pouco para as questões de desenvolvimento das habilidades que são humanas. Porque, afinal, é o humano operando a tecnologia. Então, quais são os tipos de comportamento que a gente precisa ter ou precisa desenvolver nessas pessoas para que elas tirem o melhor proveito daquilo que a empresa está investindo, né? Exatamente. Tudo bem? Vou pegar o seu. Alô? Pronto. Temos. Acho que perfeito isso que você falou, porque o letramento tecnológico, ele é um termo amplo que está aqui nas tendências do Fórum Econômico Mundial para dizer assim, a gente precisa saber o abecedário da tecnologia. Preciso que entenda do ferramental da base para que essa base permita que sejam construídas outras coisas. E aí a gente pode pensar nas pessoas saberem o que é uma inteligência artificial e como ela funciona, o que é uma API, ou para algumas pessoas que a gente está vendo chegar no mercado de trabalho agora, que é apresentar o Word
que para algumas, pra gente, a gente cresceu com o Word. Não sei com quem que foi a conversa ontem que estavam falando que uma nova entrante no mercado de trabalho falou assim, nossa, meu pai digita muito rápido. E ela estava impressionada com aquilo porque ela não era acostumada a digitar. E ela digitava somente no teclado. Então, tem um letramento tecnológico da gente entender como a tecnologia funciona e o que é um algoritmo, o que é uma API, o que é uma integração, o que a gente pode fazer, quais são essas tecnologias disponíveis, mas também é necessário um de base ainda, que é um letramento tecnológico de como um computador funciona, como a internet funciona, o que é um cancelamento hoje em dia, que são fenômenos que a tecnologia impulsiona. E aí acho que é legal a gente pensar nessas outras tendências e nos novos comportamentos aqui que a gente vê nos nossos relatórios, que empatia, por exemplo. E aí eu vou fazer o lado da inteligência artificial e daí já falo do nosso. Tava vendo um estudo hoje pela manhã, eu me preparo para essas nossas conversas, tá? Justamente sobre isso, sobre que fizeram um teste cego das pessoas conversando com uma inteligência artificial pro chat, um WhatsApp da vida, e conversando com uma pessoa do outro lado. E aí você tinha 2 grupos, os dois conversando com os dois, sem saber se era uma pessoa ou se era uma inteligência artificial. E aí eram trazidos alguns temas sensíveis, a pessoa podia se abrir, podia não se abrir. E aí depois que a conversa era feita, perguntaram para as pessoas que estavam conversando se ela se sentiu, o nível de empatia que ela sentiu do outro lado. E o quão acolhida ela se sentiu naquela conversa. E aí vocês acham que a pessoa se sentiu mais acolhida pela inteligência artificial ou pelo humano? Pela inteligência artificial. E aí a gente fala, empatia é completamente humana. Com certeza é. Mas, às vezes, a necessidade da pessoa não vai ser de falar com outra pessoa que ela vai julgar de talvez essa pessoa tenha empatia sobre o meu problema. E aí ela vai falar assim, bom, ao invés de eu falar com o meu líder, eu acho que eu vou falar com a inteligência artificial mesmo, porque talvez ela vai me julgar menos, ela vai talvez balizar um pouco mais o nível de conhecimento, ela não vai estar na correria. Então, mesmo para algumas habilidades que a gente julga intrinsecamente humana, a gente tá usando essa tecnologia em alguns momentos, em alguns cenários, não serão para todos, que podem ser mais úteis do que para nós. E aí a gente tem que começar a falar da importância do contexto. Que a gente fala... Eu vim aqui ontem, falei com o Rodas, vamos conversar 15 minutos pra gente fazer um pré-bate-papo. E a gente ficou 4 horas conversando. Então, a gente gastou todas as conversas, já não sabe mais o que foi falado, o que é presente, o que é passado. Mas a importância do contexto, quando a gente fala de inteligência emocional, de empatia, criatividade, pensamento analítico, que são skills humanas desses relatórios, a gente vinha num mundo que avaliava as coisas de forma binária. E quando eu falo vinha num mundo, eu tô falando de um monte de gente que avalia o mundo de forma binária ainda. E a gente pode olhar para direita e esquerda, acho que como a principal mecânica do mundo hoje que é mais gritante esse lado ou aquele, são os opostos. E aí a gente dizia, essa pessoa tem criatividade ou ela não tem criatividade? Ela tem inteligência emocional ou não tem inteligência emocional? E a gente carimbava as pessoas assim, né? E aí a gente começa a entender um pouco mais dos nuances do mundo, da complexidade do mundo, vem o mundo VUCA, o mundo é complexo, é ambíguo, e a gente fala, opa, não é bem assim. A gente tem um degradê agora. Então a gente cria uma linha de uma dimensão que a gente consegue navegar aqui. E aí essa pessoa tem pouca inteligência emocional, ela tem um pouquinho, está começando a desenvolver, ela tem muita inteligência emocional e ela é a rainha da inteligência emocional, da comunicação não violenta, vai falar com todo mundo. E a gente começa a perceber que isso aqui também não é suficiente. Que a gente precisa talvez criar um outro eixo aqui para navegar, que é um eixo de contexto. Que é a inteligência emocional aplicada a hora que eu tô no trânsito, a hora que eu tô falando com o meu líder, a hora que eu tô falando com o meu liderado, ou a empatia e escutativa no momento em que eu tô recebendo um feedback duro, ou na hora que eu estou dando um feedback duro. Proatividade, que é outro que tá aqui. Tem horas, tem contextos que a última coisa que eu quero é que meu colaborador seja proativo. Eu falo, não, quero que isso aqui você não faz agora. Não, mas eu tava fazendo, não, isso aqui despriorizou daqui 3 meses. Então, a importância do contexto para aplicar as habilidades humanas passa a ser cada vez mais essencial. E aí entra outro eixo de tendência,
pro T&D, que é a personalização do conteúdo. Então, as pessoas estão personalizadas, o conteúdo que elas precisam, a habilidade que ela está cada vez mais personalizada, precisa estar cada vez mais para determinada posição. E aí você vai lá pro time de engenharia, e aí você vai falar que talvez criatividade para um nível sênior pode estar na barra 2, mas pensamento crítico para o nível sênior tem que estar na barra 9. E aí a gente precisa olhar para as posições, para olhar para essas habilidades humanas que a gente está falando aqui, e aí começar a fazer um exercício que a gente faz pouco pela dificuldade de fazer isso, que é como eu metrifico essas habilidades humanas. E o meu palpite, a gente vai precisar metrificar isso com evidências e vai dar uma trabalheira para todos nós. Quer dizer, inteligência emocional na sua posição, dando um feedback, significa isso e não significa isso. A gente vai ter que dizer o que não significa também. E aí, quando a pessoa demonstra esse comportamento, a gente vai poder validar e falar assim, bom, essa pessoa desenvolveu isso aqui, ela consegue aplicar isso aqui. E isso eu acho que dá muito mais trabalho para nós, porque sai daquele mundo dos diplomas, né, uma validação de um terceiro que vinha até nós e falava assim, essa pessoa está preparada, e aí a gente começa a falar assim, bom, para esse contexto, para essa cadeira, depois que mudou o governo, depois que essa tecnologia chegou, nesse momento em que a gente está priorizando o lucro e não o crescimento, porque o RH tem isso também, né? As decisões estão vindo de cima, de para onde está indo a empresa, e a gente está preocupado com tendências aqui, mas elas têm que se conectar com para onde está indo a empresa. E aí, para esse momento, a proatividade da sua posição é mais ou menos importante. E cada vez com mais contexto, cada vez com mais degradê entre esse nível de desenvolvimento. Não tem resposta fácil para isso, porque é realmente complexo, é amplo, varia muito, mas a gente precisa ter essa cabeça para conseguir fazer as avaliações dentro da nossa corporação e cada vez mais contar com a tecnologia para isso também, para conseguir, quem sabe, fazer esses acompanhamentos dessas pessoas para a gente conseguir metrificar esse desenvolvimento. Uma das etapas importantes do aprendizado é eu poder assimilar aquele conteúdo com base numa vivência própria, né? Com base em algo que seja um desafio real para mim. Então, quando a gente fala de contexto, a gente está falando diretamente da aprendizagem. E hoje eu acho que a gente tem um grande desafio quando a gente discute programas de desenvolvimento, né, num olhar mais ampliado, seja no seu formato virtual, seja no seu formato presencial, que é o quanto que a gente coloca energia discutindo qual é o contexto de desenvolvimento daquela habilidade. Então, quando eu falo sobre comunicação, quando eu falo sobre empatia, quando eu falo sobre qualquer uma das habilidades que eu acho que vocês devem ter como desafio na organização de vocês, é importante e extremamente relevante vocês pensarem, gastarem energia pensando em qual contexto essa habilidade precisa ser executada. Os elementos que são importantes e estão diretamente relacionados ao contexto. O próprio uso da inteligência artificial tem mostrado para a gente que a capacidade de contexto, de dar contexto para a inteligência artificial, influencia diretamente na resposta que ela vai trazer para você. Então, pensem que eu acho que o contexto ele é tão importante quanto qualquer outro elemento do processo de desenvolvimento de uma jornada de aprendizagem, tá? Se não, o mais importante. E eu acho que tem um conceito que não é tão novo, talvez alguns de vocês já tenham escutado, mas eu confesso que eu tenho ouvido com uma recorrência maior, né, nos últimos meses, que é um conceito de skill-based organization, né, ou organizações baseadas em habilidades, que ela justamente fala sobre esse movimento
de eu contratar, né, e atrair pessoas muito mais pelas habilidades que eu preciso do que pelo diploma, enfim, pelo certificado, né, pela experiência dessa pessoa. E, Lucas, acho que olhando um pouco, né, para esse conceito, você pode contar um pouco mais para a gente o que que isso significa na prática e por que que, o quanto que isso é viável no contexto das organizações e quais são os impactos que isso pode gerar? Que pontos de atenção a gente precisaria ter quando a gente olha para essa organização que olha mais para a habilidade, né? Ou tem uma tendência natural aí, como mostra o mercado, olhar mais para a habilidade e menos pro diploma. Acho que é um pouco do que a gente acabou de conversar também sobre esse desafio de entender quais são essas habilidades, entender qual é esse contexto, e o desafio também, que inclusive está nesses relatórios, de mapear essas habilidades. Como eu mapeio e eu julgo que inicialmente é um processo quase moroso nosso de falar assim, bom, para essa posição aqui, para esses contextos, são essas habilidades que são exigidas e o nível de aceitabilidade dessas dessas habilidades. E, e aí, talvez eu me adiante um pouco no tema aqui. Vou falar de inteligência artificial de novo, porque em 2025, a onda você vai nas feiras mundiais que falar de tecnologia sobre o tal dos agentes de inteligência artificial. E os agentes de inteligência artificial são IAs, vamos dizer assim, só que elas são colocadas dentro de uma caixinha para executar determinada tarefa. Aí você vai falar, a gente já tem isso dentro de sistemas e automações e a gente tem isso. Mas a grande questão é que essas IAs conseguem agora receber mais complexidade, elas têm nível de criatividade, elas têm nível de pensamento crítico, de pensamento analítico, às vezes até de empatia, se eu desse prompt. E aí a gente vai começar a ter dentro das organizações muitas IAs para executar muitas tarefas, muitas facetas de tarefas. E isso é tão agora, é tão presente que estão criando agora os LinkedIns dos agentes de IA. Então a pessoa entra lá e faz um post do tipo, gente, eu preciso de uma IA que resolva o problema de quando acaba o estoque do meu restaurante, enviar um pedido para a Amazon para o motoboy trazer aqui a comida. Que isso é um humano que está fazendo. E aí a gente pode pensar em outros cenários de atendimento ou quando o aluno tira uma dúvida online. E essa IA, ela é especializada naquilo e ela está rodando ali de forma muito mais rápida, barata e responsiva do que o humano está fazendo. E isso já é muito presente. Então o pessoal fala, a inteligência artificial vai substituir os nossos empregos. É, possivelmente alguns, mas não vai ser assim. Ela vai começar substituindo tarefa por tarefa. E aí vai ser nosso papel agora começar a olhar para essas tarefas e falar assim, bom, isso aqui pode ser automatizado. Estou vendo hoje um agente que ele basicamente atua no meio jurídico, ele tem uma tarefa muito específica, que é manda uns dados cadastrais para ele e ele formula o contrato e coloca lá na plataforma de contratos e faz o envio. Então, tudo que a pessoa faz para se cadastrar na empresa, coloca os dados dela, dá um enviar, esse agente pega todos os dados, coloca no modelo de contrato, já valida o modelo de contrato se tá batendo com a proposta, o orçamento que foi aprovado, e já sobe na plataforma e envia o e-mail. Então, pensem que são várias micro. Esforço. Esforço. Alô, voltamos. Eu tava prevendo, eu falei, vou elevar o tom de voz, vai voltar e vai gritar para todo mundo. Então, é, acho que tá indo e vindo, mas agora a gente conseguiu aqui. Essas tarefas serão realizadas por agentes, e essa pessoa que tá ali, ela tem um incentivo duplo, que ela tá pensando assim, bom, será que eu proponho para minha liderança colocar um agente de inteligência artificial no trabalho que eu recebo para fazer? E ela tem que fazer uma outra pergunta, que é, se eu parar de executar isso, o que que eu vou executar? E será que eu gero mais valor
tendo uma visão sistêmica dos processos que podem ser automatizados aqui e colocando uma inteligência artificial barata para executar ele, ou eu gero mais valor eu executando isso, competindo com uma inteligência artificial? Então, olha o tamanho dos dilemas que a gente vai passar a enfrentar, e isso bem daqui a pouco, tá? E aí a gente, como profissional, na parte de desenvolvimento de habilidades, precisa começar a partir cada vez mais das pessoas que estão ali, essa autonomia, né, esse desenvolvimento por conta própria precisa começar a acontecer, porque a gente tem um competidor à parte agora, que são as inteligências artificiais, e eu não vou mentir na minha abordagem em relação a isso, é um competidor sim, tá, para muitas posições, porque, de novo, o capitalismo vai priorizar a eficiência. E a gente vai ter um monte de políticas, a ética e a cultura da minha empresa, isso vai pesar, mas no fim do dia a gente tende a olhar para o que faz mais rápido, o que erra menos, o que a gente consegue achar mais margem. Eu estou falando isso por quê? Porque a mentalidade de quem está trabalhando, de quem está aprendendo, vai precisar sair do sou mais eficiente, faço muitas tarefas, sou extremamente produtivo, para como eu gero valor para essa organização e para essa posição. E isso exige coisas que sim a inteligência artificial ainda não consegue fazer, que é uma análise de contexto local do que está acontecendo, de contexto macro do que está acontecendo fora, das tendências, do que ele ouviu o cliente falar lá na frente, do que ele viu que deu problema no processo que já estava acontecendo. E aí, essa mudança de mentalidade para realizar tarefas, e aí eu aprendo como realizar tarefas melhor, começa a cair para como eu gero mais valor para minha organização, para mim, porque tem isso também, às vezes a gente está fazendo o que chamam de bullshit jobs, que é do tipo, estou fazendo uma tarefa repetida, que é um saco, que eu não aguento mais fazer, e eu não tenho nem valor emocional atrelado a isso, e a gente precisa começar a procurar essas tarefas que agora geram valor para a companhia. E aí eu acho que outro dado, acho que isso afeta a gente em muitos níveis, volta para as habilidades humanas, volta para o mapeamento de habilidades, que vai ser o papel de vocês e das pessoas que estão lá, conseguir entender quais são essas novas habilidades de visão sistêmica, análise de contexto, análise de cenários, e trazer outra tendência, que essa me deixou extremamente curioso, foi atrás de vários dados, que é os 2 trabalhos que mais vão crescer até 2030. E aí eu não consigo receber agora as respostas de quem está online com a gente, mas eu quero ver se alguém tem um palpite de qual o trabalho que, segundo o Fórum Econômico Mundial da pesquisa deles, é o trabalho que mais vai crescer. Eu vou pensar por vocês, eu vou tentar fazer uma telepatia aqui, que é algo relacionado à tecnologia, que é algo relacionado à automação, que é uma coisa que realmente está envolvendo ali o rumo do futuro. Trabalho número 1 que mais gera emprego no mundo é trabalho rural. Eu olhei isso aqui e falei, cara, tá errado. Eu fui atrás das ações, eu quero entender como o Fórum Econômico Mundial fez essa pesquisa. E antes de descrever um pouco como ele fez essa pesquisa, o segundo trabalho que mais vai gerar emprego é motorista de aplicativo. E aí, você tem que olhar para essas tendências com senso crítico, que é aquele ponto que a gente já falou lá no começo. A inteligência artificial está resolvendo um monte de problema dos white collars, né, de quem trabalha na economia do conhecimento, e ainda não resolveu o suficiente de trabalhos que, inclusive, são desgastantes, que colocam as pessoas em situações de risco. A gente não está recebendo comida por drone ainda, está cheio de motoboy entregando comida, vai aumentar. Tem, aqui no Brasil, talvez um avanço tecnológico suficiente para trabalhos rurais, né, para o agro, mas a gente vê uma Europa, Estados Unidos, Brasil já numa estagnação de crescimento populacional, mas uma África crescendo loucamente, uma Índia crescendo loucamente, e que os trabalhos que estão sendo exigidos lá são esses trabalhos de base. E eu gosto de trazer isso para a gente saber a mudança de viés e de grande perspectiva que a gente tem que olhando para relatório. Porque ninguém vai olhar esse relatório nosso Fórum Econômico Mundial, esse trabalho que mais vai crescer aqui é trabalho rural. Filho, vamos fazer agronomia, porque é o trabalho do futuro. Eles têm que falar, calma, onde foi analisado? Isso foi na Índia. A Índia já tem 10 vezes mais gente que o Brasil. Então 35 milhões, que é o valor cheio, não é o valor
em porcentagem, vai pesar muito mais para lá. Então a gente tem que olhar para esses dados pensando no contexto, e aí eu acho que a gente está chegando nos nossos minutos finais também, e que é um dos meus convites, que é a gente vai olhar para todos os relatórios, e é importante a gente olhar para os relatórios, a gente não pode ser muito otimista e muito pessimista, mas além de olhar para o global, a gente precisa olhar para o local. E talvez as pesquisas mais importantes que vocês vão ler é a pesquisa que vocês vão fazer dentro da organização de vocês. E não só com o problema que a pessoa está enfrentando naquele dia, mas do lado do time de inovação, de futuro, de pesquisa da empresa. Para falar assim, cara, vocês estão vendo do mercado. Para onde o mercado está indo? O que a nossa concorrência está fazendo? O que é tendência dentro do nosso segmento? E às vezes a tendência dentro do segmento de vocês é completamente diferente da tendência da pessoa que está do lado. Então, mais importante do que a gente falar aqui das tendências globais, e que é extremamente importante a gente olhar para isso, é a gente sair daqui também falando, legal, estou olhando para lá, como eu faço o meu papel de olhar para dentro, bem olhado agora, pensar nesse mapeamento de habilidades, pensar em como a inteligência artificial me impactar aqui dentro, pensar em como o meu consumidor, o que o meu consumidor passa a exigir de mudança da experiência dele, ou se ele quer uma existência, ou se ele quer falar com um robô no atendimento, ou eu odeio falar com robôs, se ele quer falar com uma pessoa, se ele quer reunião presencial ou se ele quer reunião online, porque além do T&D, a gente tem que olhar para comportamento. E aí sim, talvez a gente consegue desenhar um mapa que é um pouquinho mais acurado com a realidade, que vai estar defasado daqui a pouco, a gente vai precisar refazer. Mas se é de extrema importância para a gente conseguir tomar a decisão momento a momento. Boa. Eu acho que a gente está aproximadamente aí a 1 hora falando só de tecnologia, e eu fico me perguntando o quanto que esse excesso de tecnologia também não deixa a gente cada vez mais introspectivo, né? Então, acho que tem uma provocação boa da gente fazer aqui, como é que a gente endereça pautas relativas à tecnologia, mas ao mesmo tempo trabalha o elemento social da aprendizagem. A gente sabe que muito, né, da aprendizagem, ela traz a força da comunidade, a força do aprendizado através do outro. Então, como é que a gente também usa a tecnologia, mas para deixar a gente mais perto um do outro, né, para a gente deixar a gente mais próximo, mais conectado. Acho que esse é um ponto que eu queria muito poder explorar mais. A gente realmente está caminhando para os momentos finais, mas acho que essa reflexão é importante, né, da gente ter. E aí agora, acho que voltando bastante para o público, né, acho que majoritariamente a gente está falando com pessoas aqui de RH, de recursos humanos, qual é o nosso papel dentro desse processo? O quanto que a gente olha para pessoas, porque, claro, essa é a natureza, essa é a essência do nosso papel, mas o quanto que a gente também está focando no nosso letramento digital, o quanto que a gente está usando dados para tomar as decisões e para mapear, inclusive, quais são essas competências, qual é o contexto da minha organização. Acho que tem algumas reflexões importantes sobre o nosso papel dentro das organizações e como é que a gente gera ainda mais valor para o negócio, né? Sabendo usar esses dados, conhecendo as pessoas e usando muito da força da comunidade, né, da aprendizagem social, para que a gente não perca aquilo que é nativamente humano, né? A IA foi criada por humanos. Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente pensar também, de que a IA traz vieses, a IA traz pontos de vista, né, que podem ser diferentes. Quando a gente percebe hoje, se vocês fizerem a mesma busca no Gemini, ou na DeepSeek, ou no ChatGPT, vocês vão perceber que vão haver nuances. E essas nuances foram feitas por programadores, pessoas como a gente aqui, que tem o seu ponto de vista político, social, econômico, que podem ser diferentes. Então, acho que a adoção da inteligência artificial nos negócios, né, e na aprendizagem, ela não pode perder a sensibilidade do olhar humano que a gente precisa colocar quando a gente toma uma decisão de usar isso a favor daquilo, né, daquilo que a gente quer desenvolver. Mas eu acho que para a gente caminhar antes de abrir para as perguntas, o que fica para a gente, né? Onde que a gente deveria ficar mais atento? Porque a gente foi abrindo várias pontas, a gente não explorou nem 10% aqui do relatório, né? Mas onde que a gente deveria ficar mais atento? Onde a gente deveria, né? O que
sai da espuma e fica de verdade? O que vai ficar no final do dia quando a gente fala dessas tendências? Legal. Acho que vou trazer algumas coisas que a gente conversou aqui, mas um pouco de forma mais aprofundada, outras mais rápida. Mas a gente tá no ano onde a gente começa a realmente entender aonde a gente vai aplicar a inteligência artificial. Então, a gente sai um pouco do frenesi de AI, para onde a gente tem que colocar isso em tudo, e a gente começa agora a usar de forma um pouco mais sólida. E é nosso papel também agora começar a entender o poder de outras ferramentas, ter um letramento tecnológico, de entender as IAs, de fazer uma pesquisa prévia sobre isso, fazer um curso, já que a gente está falando sobre educação, e como a gente está falando também é nosso papel continuar aprendendo, mas a gente começar a olhar para a nossa área, das nossas empresas, e falar assim, bom, a gente consegue aplicar a IA agora de forma eficiente aqui. E, de novo, daqui um ano, daqui 2 meses, vai ter um monte de lançamento novo de inteligência artificial que vai abrir nossos caminhos para nós. Aí a gente começa a ter os agentes de inteligência artificial ganhando mais força. Então, acho que eu pulei uma aqui que eu quero fechar com outra. Mas os agentes de inteligência artificial, os agentes autônomos ganhando mais força. E eu tenho medo que os agentes de inteligência artificial ganhem autonomia antes das pessoas, porque a gente não deu o suficiente para elas. E a gente precisa fazer esse exercício duplo, tá? De conseguir trazer os agentes de AI que vão ter autonomia para resolver algumas tarefas, mas também entregar essa autonomia para as pessoas, para o desenvolvimento delas, e não para fazer de qualquer jeito, da forma que você prefere, mas conseguindo entregar o contexto macro que a organização, como nós que nos organizamos, uma organização é um sistema organizado para algo. Nós estamos sendo organizados para algo, e para chegar a esse algo a gente precisa desenvolver X, Y, Z. Então, vejo isso como uma tendência que fica, e eu acho que o lado humano que você acabou de tratar é essencial, tá? A gente vive essa epidemia da solidão, a gente tem que se fechar mais, a gente tem alguns dilemas nesse mundo que nunca foi tão fácil aprender qualquer coisa, mas ao mesmo tempo nunca foi tão fácil não aprender nada, porque você tem muita distração, e a distração é uma delícia, e é o filme novo na Netflix, e aí é o TikTok infinito, e aí a notícia que amanhã já é passado e você não vai nem lembrar dela. Então a gente precisa também se letrar como esse ser em construção, entendeu? Assim, bom, eu não tô pronto, eu preciso continuar me construindo, me desenvolvendo, seja lá para onde eu tô querendo ir. E uma coisa que habilidades humanas vai exigir é fricção. Eu tenho que ter choque com a realidade. Eu vou saber se a minha capacidade de articular uma ideia ela tá fazendo sentido para outras pessoas quando eu subir aqui no palco, articular essas ideias e vocês fazerem assim, é verdade, faz sentido. Porque eu tenho muita ideia que não tá pronta na minha cabeça. E isso é fricção, isso é troca, e isso exige risco também. Exige eu saber que eu estou sendo julgado. Porque eu tô num one-on-one, ou porque eu vou fazer uma análise crítica de um relatório que meu chefe está exigindo. E aí essas habilidades humanas, elas vão fazer muito mais sentido se elas forem ensinadas dentro do contexto das pessoas. Porque também não vai adiantar também a gente fazer um retiro dos líderes, a gente leva eles para o alto de uma montanha e a gente fala sobre empatia. Eu preciso que eles entendam o que é empatia na hora que o bicho tá pegando, na hora que muda uma tendência e ele fala assim, não, mas a gente falou que isso aqui era prioridade dentro do nosso roadmap. A gente vai ficar com isso ou não? E aí ele vai saber que ele vai ter que ter conversas difíceis em relação a isso e colocar à prova essa habilidade que ele está desenvolvendo. Talvez daqui a pouco com uma sombra de uma inteligência artificial que vai estar conseguindo avaliar as reuniões dele para dizer do tipo, ó, você podia ter melhorado nisso, naquilo, você podia ter desenhado isso e aquilo. Então acho que ainda, mesmo para as habilidades humanas, a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, mas a gente precisa fugir da nossa bolha um pouco, que é uma bolha de isolamento, mas uma bolha de medo também, né? Porque eu tenho medo de que minha ideia dê muito choque com a sua, não consiga sustentar a minha, porque as nossas ideias também fazem um pouco parte da gente, né? Então acho que quando você ataca a minha ideia, você está me atacando e a gente precisa diferenciar essas coisas. Então, essa maturidade que vai ser exigida para que sejamos humanos mais humanos mesmo,
conseguindo se desenvolver dentro da vida real, não somente na frente de uma tela, porque a gente vai precisar de mais. A gente vai cansar das telas. E aí a tela vai ser uma etapa desse aprendizado, mas a gente precisa trazer eles para o dia a dia. Obrigado, Lucas. Só trazer aqui alguns comentários e perguntas que o pessoal está mandando no chat. Tá? O Humberto Salvi, ele está dizendo aqui que não é sobre discutir a substituição de uma coisa ou de outra, mas ele está dizendo aqui que uma complementação de trabalho, uma IA bem utilizada ajuda muito no trabalho da gente, acho que é verdade. Eu já uso bastante a IA no meu dia a dia, né? Mas eu confesso que uso como pessoa física ainda. Apesar da gente ter feito um trabalho muito legal aqui, né? É engraçado porque a gente, como empresa de tecnologia, também precisa treinar tecnologia. A gente fez um projeto muito legal aqui para fazer esse letramento tecnológico para todos os colaboradores. Eu tenho usado mais a IA, tenho sentido mais confiança no uso da IA. Então, é verdade mesmo, Humberto. Tem uma perguntinha aqui que o Rodrigo Godoy mandou para a gente, que ele pergunta: a IA, ela vem e vai continuar impactando na educação? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. A gente não significa que não teremos problemas com elas, não significa que serão só coisas boas, mas a gente já vê cenários onde o uso dela está sendo extraordinário, tá? E especialmente, eu espero que a gente use nesses contextos. Então, está sendo feito um estudo com milhares de crianças na Nigéria para ensinar inglês para elas. E o resultado, quando você compara o desenvolvimento delas com um professor e uma IA personalizada para cada criança, é mais eficiente do que somente o professor falando com 30 pessoas. Parece óbvio, né? Mas não é tanto assim. E a gente precisa que as pessoas também tendam a usar a inteligência artificial, que a gente vai ter como um copiloto, assim. A gente vai ter como o Albert Einstein, que a gente pode perguntar a todo momento e falar assim, bom, isso aqui está certo, esse meu pensamento... Uma das formas que eu mais uso a inteligência artificial é falar, essa minha lógica de raciocínio faz sentido? Ou o que está acontecendo aqui que eu não estou vendo? E às vezes eu mando um áudio, do tipo, eu abro o comando de voz e falo, estou pensando sobre isso. O que eu não estou vendo? Que outras facetas tem aqui? Então, vai continuar. A gente precisa tomar alguns cuidados, que é... A gente já está percebendo que o uso excessivo de inteligência artificial afeta o nosso pensamento crítico, a nossa capacidade de pensar criticamente. E eu não vou colocar bola só para inteligência artificial, tá? Porque a gente consome um TikTok e fala, nossa, essa informação é muito relevante. E não checa nenhum fato. A gente está sendo afetado por fake news há anos e a gente também não checa. Então, não vou falar que a culpa é da inteligência artificial, mas a gente também precisa levar isso em consideração, que é, uma vez que eu tenho respostas rápidas a todo momento, o quão crítico eu preciso ser em relação a essas respostas, e a gente vai precisar aprender dessa maneira. E é o mesmo salto que a gente tinha quando eu precisava procurar um livro, uma enciclopédia, uma pessoa para começar a entender de um conhecimento, e a gente passou a usar o Google e, posteriormente, passou a usar o YouTube. Eu tenho crianças na família e eu invejo o fato delas voltarem para casa, não entenderem uma matéria e jogarem no YouTube e acharem um professor que discorre para eles de uma forma muito melhor que o professor discorreu, ou ele dormiu na aula, ou qualquer outra coisa, ele tem aquela chance. Eu não tive isso. Eu aprendo muito ouvindo mais do que lendo. Então, é mais uma ferramenta que a gente vai ter para desenvolver e que, de novo, não dá para a gente contar para tudo, mas que com certeza vai permanecer e vai ser como o Google foi para a gente, como os livros foram para a gente, como o YouTube ainda é para a gente. Então, tenho essa aposta. Boa. Dá tempo de fazer mais uma perguntinha ainda? Acho que dá, né? Tem uma pergunta aqui que chegou. Qual é o papel, o que a gente, como, né, profissionais de recursos humanos, qual é a pauta que não pode sair da agenda da liderança dentro desse contexto? Caramba, essa aqui... Eu acho que o papel da... Tem duas coisas que a liderança precisa começar a entender, que é... A gente vive num eterno agora. Vocês lembram quando as coisas aconteciam no mês? E você falava assim, nossa, esse mês aconteceu XYZ. E aí você conseguia pontuar no tempo a mudança entre as pautas, entre as discussões. Hoje, se você quiser, de minuto em minuto, tem uma notícia nova que parece que está mudando o seu cenário. Então, a gente
vai precisar estar cada vez mais atualizado com esse senso crítico do que conecta com a minha realidade. E aí você vai falar, mas eu preciso mudar a minha empresa a todo momento. Não, porque a gente não pode sair correndo por aí, mas o ponto central é que o seu consumidor final está mudando. Ele está sendo afetado e ele vai exigir novas experiências. Então, a gente estava falando sobre isso ontem. A pessoa vai chegar e ela vai competir a liderança dela, o que o líder dela falar, e ela vai pensar assim, nossa, mas o influenciador que eu sigo não falou isso. Ele falou coisa diferente. Porque ela não tem só interface com você, ela tem interface com todo mundo. As referências dela não estão mais só nesse tete-a-tete aqui, estão no mundo inteiro. Então, ela está seguindo os maiores líderes do mundo, vendo o que eles estão falando, e ela está formando a opinião dela ali também. Então, ela tem uma interface com a liderança, e as lideranças precisam estar antenadas a essa mudança, tudo o que está acontecendo, em todas as tendências, e desenvolver cada vez mais a capacidade de mentorar e desenvolver. Eu julgo que vai ser colocar isso nas nossas áreas de treinamento e desenvolvimento vai passar a ser muito pesado. A gente vai precisar, talvez, começar a envolver esses líderes, que é o Train the Trainers, para falar assim, olha, você é um líder mentor, você é um líder inspirador, que é outra coisa que a gente estava falando ontem. A inspiração nunca foi tão necessária, porque é tanta coisa, é tanto caminho que eu posso ir, que eu preciso do copywriting. Odeio isso, odeio ter que colocar num texto as 5 mudanças comportamentais mais exigidas para 2025. Só que se eu coloco, às vezes, a profundidade que eu quero desenvolver, as pessoas não começam. Então, a gente precisa entender como a gente atrai a atenção delas nessa economia da atenção e esse papel de uma liderança inspiradora, uma liderança que desenvolve e que é humana nesse processo, eu acho que passa a ser essencial para o desenvolvimento de todos nós, na verdade, né? Muito bom. Tem um comentário aqui da Marta Aniceto, que ela está falando que a preocupação é a gente usar a IA como fonte da verdade. Né? Ela está falando aqui que vem crescendo cada vez mais o número de profissionais que ancoram seus projetos de educação nas sugestões do ChatGPT. Isso é realmente muito perigoso. O elemento humano, principalmente no momento da aprendizagem, ele é crucial. Eu vou dar um dado bem interessante para vocês. Quando a gente implantou a nossa ferramenta de inteligência, né, de IA generativa, dentro da nossa plataforma de aprendizagem, da Learning Rocks, a gente liberou ela por um período, acesso gratuito, para que as empresas pudessem experimentar. A gente, inclusive, queria medir como é que isso, né, aconteceria na prática, e a gente percebeu que as empresas estavam criando um volume muito grande de cursos, mas o nível de confiança que elas sentiam na publicação era muito baixo. E aí a gente fez um focus group, conversamos com algumas empresas para entender qual era a origem desse comportamento. E eu acho que as pessoas ainda, de fato, não se sentem totalmente seguras com a inteligência artificial. E isso é bom. Isso acho que não tem a ver com a característica de que ferramenta você está utilizando ou em que contexto. É sempre importante a gente manter o senso crítico, que inclusive é uma das habilidades que estão listadas, né, também como uma das principais habilidades do futuro, para que a gente não perca essa sensibilidade quando a gente está trabalhando com outras ferramentas, além das ferramentas que a gente já trabalha hoje. Né? Então, acho que esse comentário é muito, muito pertinente mesmo. E quando a gente fala dessa nova realidade de uso de inteligência artificial, a Karina Sena está perguntando o que a gente deve, enquanto habilidade humana, qual é a habilidade humana mais, talvez, necessária para a gente conseguir pilotar esses agentes inteligentes, né? Tem alguma característica humana, alguma habilidade essencialmente humana que a gente seja mexa o ponteiro, né, para operar da melhor forma? Eu acho que eu colocaria talvez 3 aqui, citando várias delas, porque elas se misturam, né? A gente tenta colocar em caixinhas, mas seria pensamento crítico, visão sistêmica, e aí vou fazer um jabá já para a aula que a gente gravou ontem, que é a nossa habilidade de fazer boas perguntas, que é, nós não sabemos pedir, nós não sabemos perguntar, e agora os computadores exigem que a gente saiba perguntar, porque se a gente não souber dar uma instrução bem para o que a gente quer, o resultado não vai ser bom o suficiente. Então, essa nossa capacidade de analisar cenários, ter um pensamento crítico sobre eles, conseguir ganhar perspectiva, de se entender como alguém que não sabe, falar assim, bom, eu tenho essa visão, o que o meu outro pai tem de visão, o que meu outro fornecedor tem de visão,
o presidente tem divisão. E aí a gente conseguir fazer esse conglomerado e aí sim fazer as perguntas certas em cima disso. Então, tudo isso vai acontecer e a gente ainda, sempre a gente vai precisar ter o human in the loop, que é o humano no circuito. Porque no fim do dia, a gente não vai querer, e aí eu acho que tem um lado bom e ruim disso, a gente vai continuar deixando os humanos tomadores de decisão. Então a gente vai precisar de humanos que conseguem avaliar tudo isso, mas a decisão é deles. Até porque a gente tem que culpar alguém, né? Assim, ó, quem que tomou essa decisão aqui? Foi a IA. A gente não vai aceitar isso. A gente vai falar, não, quem que analisou criticamente tudo que foi levantado com a inteligência artificial para tomar a decisão. E aí volta talvez para outra habilidade que a gente pode não pode mais falar hoje porque não dá mais tempo, que é o tal da pele no jogo, que é o skin in the game, né? Do tipo, não, eu fiz, eu analisei e eu estou fazendo e eu inclusive vou receber as críticas ou aplausos sobre isso, e que é algo que a gente está vendo que a gente está tendo menos. Devido muito até às políticas do cancelamento. As novas gerações elas estão vindo um pouco traumatizadas, porque assim, bom, se eu falar alguma coisa e a internet inteira me julgar, minha vida acaba, minha carreira acaba. O tweet que eu fiz em 2008 pode derrubar minha carreira hoje. E aí vai muito dentro das nossas decisões, que tem implicações, sim, tem consequências. Então, essa capacidade de analisar criticamente o cenário e tomar decisão vai continuar sendo algo nosso, que a gente vai usar a inteligência artificial como parceiro para pensar. Muito bom, Lucas. Obrigado. Pessoal, infelizmente a gente vai chegando, vai caminhando aqui para o final do nosso bate-papo hoje. Lucas, foi um prazer enorme estar contigo. Tá? Não deixem esse papo esfriar. Eu acho que essa é uma conversa relevante, né, para a gente continuar. Tem várias outras pautas que a gente queria ter podido ter tempo para abrir e explorar mais com vocês. Mas, se vocês quiserem continuar esse bate-papo comigo ou com o Lucas, podem acessar direto o QR Code aqui que está na tela de vocês. Acho que para o pessoal que está no online, acho que eles vão conseguir, mas obrigado, Lucas. Acessem diretamente o QR Code, lá vocês vão poder conhecer um pouco mais do trabalho do Lucas, né, o que ele vem desenvolvendo, outros projetos. A gente tem uma parceria bem bacana aqui também com os conteúdos do Sapiência. E aí agora, para quem ficou com a gente até o final daqui a apresentação, o Lucas permitiu que a gente cedesse um dos conteúdos deles para vocês conhecerem mais o trabalho deles em outras frentes. Então é só acessar o QR Code, deixar os dados se vocês tiverem interesse, a gente vai entrar em contato com vocês para disponibilizar esse material. Tá? E, enfim, tem uma pesquisa também que a gente gostaria que vocês preenchessem para que a gente possa continuar trazendo temáticas, né, parceiros que sejam de relevância para os principais dilemas que vocês estão enfrentando nas organizações de vocês. Mas acho que até aqui, é só agradecer mais uma vez, foi um prazer enorme, aprendi demais contigo. Ficaria, acho que, a tarde toda aqui batendo papo, trocando sobre IA. E é isso, Lucas. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa. Fechou? Pessoal, agora, como a gente combinou, quem puder ficar mais um pouquinho, eu sei que a gente estendeu no tempo, né? Peço desculpas, acabou que, né, a gente foi ajustando tecnologia, enfim, né? Acontece. Agora a gente queria estender um papo com vocês, né? Como é que a gente aproveita aqui o tempo do Lucas, o conhecimento todo que ele dividiu aqui com a gente hoje, para que vocês, dentro do